Olá pessoal, vamos continuar o nosso conteúdo de geografia. Atravessamos o mar Egeu, um quarto cheio de fariseus, como cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos o mar pro lado, o rio vermelho pro mar sagrado, sempre lotados de retirantes, refugiados. Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre os movimentos migratórios. Esse assunto que é bastante importante nós aprendemos, porque nós precisamos entender como é que se comporta uma sociedade no mundo globalizado em que nós vivemos. Tá certo? Então, depois vocês pesquisem aí, tá certo? Essa música é a Diáspora dos Tribalistas, é maravilhosa de escutar e tem tudo a ver com o nosso conteúdo. Esse conteúdo vocês vão encontrar no capítulo 2, tópico 2, que vai falar sobre o estabelecimento das sociedades e seus movimentos migratórios, ou seja, simplesmente as migrações, ou melhor falando, movimentos populacionais, tá certo? Nós estamos sempre indo e vindo para algum lugar. Mas será que esse movimento de ir e vir para um lugar realmente é um movimento migratório? Tá certo? O movimento migratório é recente, ocorreu há pouco tempo, ele existe há milhares de anos atrás. Tá certo? Então, são respostas que nós vamos dando ao decorrer da nossa aula. Tá certo? E os movimentos migratórios, os movimentos populacionais, onde nós vamos chamar de migrações, eles vão surgir desde o momento em que temos a pré-história, tá certo? Antes do homem começar a escrever, tá certo? Nós tínhamos os povos nômades, e esses povos nômades eles iam trocando sempre de região porque eles precisavam dos recursos básicos para sobreviver. Tá certo? Que eram atrás da sua própria alimentação, frutas que existiam na época, água, tá certo? E local para poder se proteger dos grandes predadores. Então, os movimentos populacionais, eles surgiram desde a pré-história, tá certo? Não é um movimento recente, ok? Contudo, a gente precisa lembrar e entender que nessa época não era simplesmente isso é um movimento migratório, tá certo? Era um processo de nomadismo, mas nós dizemos que a partir daí já surge o movimento de migração, porque o ser humano ele já tem desde a época da pré-história a necessidade de se movimentar, porque ele vai sempre buscar o recurso de sobrevivência, tá certo? Quando alguém está aqui no Brasil, né, e vai para outro país, é porque ele está buscando justamente outro recurso, né? Está procurando novos ares, uma outra forma de viver, tá certo? Então é isso que ocorre, ok, pessoal? Então, pessoal, nós quando estamos falando de migração, nós estamos falando do deslocamento das pessoas de um local para o outro, tá certo? Pode ser para um local bem perto, tá certo? Que dure apenas 2 horas ou 30 minutos para ir, ou pode ser locais que são bastante longe, com quilômetros e quilômetros de distância. Então, esse movimento de deslocamento da pessoa de um lugar para o outro, nós vamos chamar isso de migração. Esse movimento migratório, ele vai ser relacionado a vários outros fatores, ou seja, o que vai ocasionar essa movimentação, esse deslocamento. Então,
os movimentos migratórios eles vão ser ligados aos fatores sociais ou econômicos, fatores políticos e fatores naturais. Quando eu estou me referindo a fatores sociais e econômicos, eu estou me referindo a renda, eu estou me referindo a capital, estou me referindo a dinheiro, tá certo? Eu posso migrar de um local para o outro porque lá vai ter uma oportunidade de emprego melhor para mim. Então eu vou ganhar bem mais, tá certo? Então esse é um fator social e econômico. Se eu estou nesse local, não tenho emprego, eu estou vivendo numa situação de pobreza. Então, eu posso ir para outro local, arrumar um emprego e mudar minha condição social, certo? Os fatores políticos, eles são ligados principalmente às guerras, tá certo? Ou eles podem ser relacionados a questões partidárias. Pode levar pessoas a migrar. Certo? Por exemplo, na Síria. As pessoas estão saindo da Síria justamente porque não vão de encontro ao tipo de governo que lá se encontra. Tá certo? Então, esses são os principais fatores políticos ou migração. Exemplo, na Rússia, como nós já tínhamos falado anteriormente, para a implementação lá do socialismo e depois a chegar a ser um comunismo, que nós já discutimos. Eles fizeram que mataram as pessoas, né, que iam de encontro. Então, as pessoas que iam de encontro e não foram mortas fugiram da Rússia, tá certo? E os outros fatores naturais vão ser ligados à natureza, né, à enchente, casas que foram construídas em locais inadequados, tá? Perto de rios, aquele rio, quando ele encher, ele vai retomar o seu local natural, por causa de tempestades tropicais que vão gerar os furacões, por causa de tsunami, terremotos, tudo que for relacionado à natureza, e a pessoa ela precisa se deslocar de um local para o outro. A partir daí, nós vamos ter um conceito, dois conceitos ligados à migração, tá certo? E aos tipos de migração. A gente sabe que vão ter N fatores que vão ocasionar a saída de uma pessoa ou de um povo de um local para outro, tá certo? Como nós já vimos anteriormente. Então, uma área em qual ela repele as pessoas, ou seja, ela é uma área que faz com que as pessoas saiam dela, ela é uma área anecúmena, ou seja, uma área que expulsa. Já a área que atrai as pessoas, ela é uma área ecúmena. Por exemplo, São Paulo é uma área ecúmena, porque muitas pessoas querem ir para lá para arrumar um emprego, certo? Ter uma condição de vida diferenciada. Já a Venezuela é uma área anecúmena, porque não oferece boa economia para as pessoas viverem lá, tá certo? Podemos dizer assim. Então, áreas ecúmenas são as áreas que atraem pessoas e as áreas anecúmenas são regiões ou locais que repelem as pessoas, ok? Nós vamos ter as migrações definitivas e as migrações temporárias. As migrações definitivas, como o próprio nome já diz, as pessoas vão e permanecem no local. Vão e não voltam mais. Acabou. Eu quero sair daqui, vou embora para Portugal, vou embora e não volto nunca mais. É uma migração definitiva. Tá certo? Ou então eu posso vir para visitar a família, né, tirar umas férias, mas meu local agora é Portugal. Eu fui embora e não quero voltar. Ou simplesmente o que aconteceu muito aqui no Brasil. Na década de 60, 70, 80, tá certo? Muitas pessoas saíram do norte e nordeste do Brasil e foram em direção ao sudeste, tá? Porque queriam emprego e lá ficaram e nunca mais voltaram para a região norte ou nordeste do Brasil, tá certo? Foram e ficaram por lá mesmo, tá? Construíram famílias e tudo mais. E vamos ter também as migrações temporárias. Essas migrações temporárias, o indivíduo ele vai
para um local, mas ele vai retornar. Por exemplo, vai trabalhar durante 6 meses em um local, depois ele vai voltar para o seu local de origem, tá certo? Ou então vai ser correspondente do jornal lá em Paris, por exemplo. Ele vai passar durante um período e depois ele retorna. Pode ser por questões de lazer, né? Você vai lá para a Europa fazer uma excursão lá em Paris, depois vai para a Espanha, depois vai para a Rússia, Alemanha, tá certo? É questão de lazer. Ou então simplesmente aqui no território nacional do Brasil, né? Você sair daqui para o Rio de Janeiro, passar um tempo, isso é uma migração temporária. O que nos leva ao conceito chave, tá certo? Dos tipos de imigração, que vai ser justamente migrante e imigrante. Não tem nada de difícil. Imigrante é a entrada, tá certo, da pessoa em um país. E migrante é a saída. Então, se eu estou no Brasil, eu estou saindo do Brasil, eu sou um emigrante. Se eu chegar lá na Espanha, eu sou um imigrante. Então, emigrante, movimento de saída. Imigrante, movimento de entrada, tá certo? Então, todo mundo é emigrante e imigrante, tá certo? Se você está saindo de um local indo para outro, você é um emigrante. Quando você chega lá, você é um imigrante. Entendendo isso, nós vamos ter as migrações externas, que está relacionada com emigrantes e imigrantes, tá certo? Nós vamos ter as migrações intracontinentais e intercontinentais. Quando eu estou falando de intracontinental, eu estou me referindo à migração dentro do mesmo continente. Exemplo, eu estou no Brasil e vou para os Estados Unidos. É o mesmo continente, América, ok? Então, intracontinental é mesmo continente. Fiz o movimento de emigração e de imigração, porque eu saí de um local e fui para outro, tá certo? Já o intercontinental ou migrações intercontinentais, nós vamos ter a migração em continentes diferentes. Eu saí daqui do Brasil e ir para algum país da África. Então, eu estou saindo do continente americano e estou indo para o continente africano. Tá certo? Então, fiz também um movimento de emigração de saída e de imigração que for de chegada lá em algum país da África, vamos supor a África do Sul ou o Egito, tá certo? E vamos ter as migrações internas, tá certo? As migrações internas, elas vão ser chamadas de intrarregionais, interregionais, tá certo? As migrações intrarregionais, elas vão ocorrer dentro da mesma região. E as migrações interregionais vão acontecer nas regiões diferentes. Por exemplo, eu estou aqui no estado de Pernambuco e vou me dirigir ao Rio Grande do Norte. Eu estou migrando de uma forma intrarregional, porque eu não saí da região Nordeste. Mas se eu sair daqui de Pernambuco e ir para São Paulo, eu estou cometendo a migração interregional, porque eu estou saindo do Nordeste e estou indo em direção ao Sudeste. Então, muito simples. Lembra, intra a mesma, inter diferente, ok? Vamos ter outros tipos de migrações internas que vão acontecer principalmente dentro de um país. A primeira delas vai ser o êxodo rural, tá certo? O êxodo rural ele vai consistir no deslocamento das pessoas do campo em direção à cidade, ok? Simples assim. Mas por que essas pessoas elas vão sair do campo e vão em direção à cidade? Por causa da mecanização do campo. Tá certo? Nós vamos ter os grandes latifundiários querendo ter uma maior produtividade, vão pegar as pessoas que moram no campo, vão comprar suas terras,
não vão lhe oferecer emprego muitas das vezes, e essas pessoas têm que vir morar na cidade, tá certo? Então, porque ele não se encaixa mais naquele meio, porque o cara que comprou lá a terra vai ser um latifundiário, vai ter uma monocultura e ele vai utilizar tecnologia, vai usar trator para plantar, trator para colher, irrigação mecanizada com alta tecnologia, fazendo tudo sem precisar ali da mão de obra humana. Tá certo? A partir daí nós vamos ter a causa de vários problemas sociais, como o inchaço urbano, tá certo? Como o processo de favelização, crescimento de empregos informais, aumento da violência, problema na condução, tá certo? Pública e daí por diante, tá? Outro tipo de imigração interna. Outra migração vai ser a transhumânica, tá certo? A migração transhumânica ela vai ser conhecida também como migração sazonal, ou seja, ela vai ocorrer durante um período de tempo, tá certo? Durante um período, por isso que é sazonal. A pessoa ela vai migrar durante um período e depois vai retornar ao seu local de origem, ok? Isso vai ocorrer muito aqui no Nordeste do Brasil, quando as pessoas elas saem do agreste e vêm para a zona da mata trabalhar na colheita da cana-de-açúcar. Depois que colhe toda a cana, essas pessoas voltam lá para viver no agreste. Tá certo? Então, é relacionado às estações do ano ou à colheita. Por exemplo, alguns países europeus, muita gente vive em local afastado, né? Que tem poucas pessoas ou poucos recursos. Depois, quando chega o inverno, essas pessoas saem desses locais mais remotos e vão para a cidade, tá? Pode ser chamado de transhumânica também. Depois que o período de inverno passar, ela volta lá para sua casa, no local mais remoto ou afastado, como quiser denominar, certo? Olha aí o exemplo da migração transhumânica, tá certo? Muito mais relacionada aqui para o Nordeste, para o Brasil, porque está mais próximo da gente, tá certo, pessoal? E vamos ter também as migrações pendulares ou diárias, que são aquelas que vão ocorrer todos os dias, tá certo? Então, vai ser o deslocamento da pessoa que residem em locais mais afastados ou no interior, mas principalmente na periferia, e vão em direção à cidade, aos centros urbanos para desenvolver alguma atividade. Essas atividades elas vão ser ligadas à jornada de trabalho ou para estudar, mas no fim do dia essas pessoas vão retornar para suas casas. Então, por exemplo, pessoas que saem de Olinda e vêm trabalhar em Recife, migração pendular, tá certo? Ou diária, porque ela está vindo para o Recife fazer alguma coisa, desempenhar alguma atividade, ou vem estudar, ou trabalhar em alguma empresa, alguma loja, certo? E dentre tudo isso, nós precisamos também entender que nós temos o contexto dos refugiados. O contexto dos refugiados vai estar ligado lá ao fator político, gerado por guerras, perseguições que ocorrem simplesmente também devido à religião, tá certo? Ou pelas pessoas irem contra ao regime que está sendo implementado lá naquele país. E com isso a gente vai muitas pessoas migrando para regiões onde acham que vão ter uma vida diferente do que tinha, tá certo? Quando muitas vezes isso é simplesmente uma ilusão. Tá certo? Então, isso ocorre muito porque nós vivemos no mundo capitalista, como nós conversamos nas nossas aulas, gente. Então, o capitalismo ele é brutal. Essas pessoas elas não estão migrando, não estão saindo, não estão na condição de refugiado porque elas querem, simplesmente. Elas estão saindo mesmo porque elas precisam, porque morrem de fome, muitas vezes. Tá? Não tem recurso, o governo ele não distribui a renda de uma forma igualitária. Né? São regimes muitas vezes totalitários, então as pessoas elas saem mesmo das suas regiões, tá certo? Aí a gente vai tendo cenas como essa,
pessoas migrando, saindo principalmente da África ou de algumas regiões do Oriente Médio, indo em direção à Europa e viver em condições muito piores às vezes do que tinham, tá certo? Muita gente, ó, morrendo, né, no meio do caminho, tá certo? E uma cena assim chocante que eu trouxe para vocês, que foi essa da criança Aylan, tá certo? Que durante o processo de migração, o seu navio, o bote, naufragou e essa criança faleceu, né? Então, intrínseco a isso, nós trazemos aqui o conceito de xenofobia. Tá? A xenofobia ela ocorre em qualquer canto do mundo, mas principalmente ela vai ocorrer na Europa, tá certo? A xenofobia ela está ligada à repulsa que as pessoas têm a outras pessoas de nacionalidades diferentes. Exemplo, odeio a pessoa, eu sou francês e eu odeio uma pessoa que veio do continente africano. Isso é xenofobia. Eu não quero você aqui, você não faz parte da minha sociedade, você é de outro país. O meu país é feito somente para mim. Tá certo? Então, o que essa criança iria fazer? Né? No que teria se transformado o pequeno Aylan se ele tivesse crescido? Ele iria apalpar a bunda das alemãs, tá certo? Ele ia apalpar, ia ser um apalpador de bunda na Alemanha, né? Então é esse sentido preconceituoso que vai existir realmente relacionado aos refugiados. Mas vale lembrar, gente, os refugiados eles não saem dos seus países porque eles querem. É porque eles estão no meio de uma confusão política, no meio de uma guerra e realmente elas precisam sair. Se você perguntar a um sírio, ele quer sair da sua região? Não. Ele sai porque, infelizmente, não tem condições de ele viver em uma luta civil. Né? Pessoas que querem derrubar lá o ditador Bashar al-Assad, tá? E as pessoas vão ter que sair mesmo, viver na condição de exílio, viver na condição de refugiado. Então, pessoal, hoje é só. Meus abraços geográficos e fofinhos para vocês, tá certo? Vou deixar aqui um desafio para a próxima semana, na próxima live. Vocês vão enviar por WhatsApp reportagens sobre os refugiados ou encontrar alguma música que fale sobre refugiados, tá certo? Ou sobre movimentos migratórios. Abraços, abraços e até a próxima!